doutoranda em Direito Financeiro e Econômico Global pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, árbitra do CBMA e também árbitra do CONAJA. A doutora Vanessa Reis está conosco de forma virtual. Já aqui conosco à mesa de trabalho, a doutora Fernanda Valentini Fritoli, coordenadora do Núcleo de Direito Público da Comissão do Direito Constitucional da OAB São Paulo, que conosco vai debater este tema. Também estamos aguardando a presença da doutora Vládia Pompeu Silva, ex-advogada-geral da União Adjunta, que na sequência também terá a oportunidade de conversar conosco. Vou então convidar a doutora Vanessa Reis. Doutora, nos ouve? Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Eu não digo nem que é um prazer enorme estar aqui, porque eu queria estar aí com vocês. Então, é um prazer enorme estar no Congresso, na pessoa de quem eu agradeço, o doutor Fábio Santana, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, e estar nesse painel, né, não só no fechamento, mas estar nesse painel do lado de duas mulheres brilhantes e maravilhosas, uma na qual eu coloco meu currículo, por gentileza, coloque aí a amiga da doutora Fernanda Fritoli, faz parte já da minha carreira, e a doutora Vládia, que seria um prazer estar aí pessoalmente, inclusive para conhecê-la, em quem eu já admiro como pessoa, como profissional e como mulher atuante na carreira jurídica também. Bom, vamos iniciar os trabalhos, então, ouvindo essas duas palestrantes maravilhosas e já com um direcionamento, talvez, e uma pequena provocação. Primeiro, estamos vivendo um momento que sabemos que, assim, a OCDE, e na recomendação de integridade pública, fez um estudo dizendo que a percepção da corrupção é o que mais incomoda as pessoas hoje em dia a nível mundial. Na época, antes da guerra, ou antes, assim, do que nós tivemos a Covid, a migração, a globalização, que eram um dos elementos que afligiam mais a população, perdeu lugar para a corrupção. Então, eu gostaria que as palestrantes, dentro do que elas já vão dizer, já vão acrescentar, falassem um pouco isso sobre a percepção da corrupção, esse tamanho que ela toma hoje, talvez muito maior na vida das pessoas do que fome, do que guerra. Então, assim, as pessoas já têm essa resistência em relação à corrupção ser algo normal do nosso sistema. E a segunda provocação, que eu também gostaria depois de ouvir as duas palestrantes, é sobre a PEC que já está tramitando, a PEC 30-2020, né, que vai colocar, inclusive, como um direito fundamental na Constituição, ao menos assim aguardamos, ou que as duas palestrantes possam nos falar sobre como é essa inclusão. Eu retomando agora, volto a falar, apresentando as nossas duas palestrantes, já foram devidamente apresentadas, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. A doutora Fernanda Fritoli, coordenadora do Núcleo de Direito Público da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, a qual eu faço honra também de participar, e doutoranda em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. É coordenadora, então, do núcleo, doutoranda e presidente da Comissão de Estudos da Reforma Administrativa do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, associada do IDASAN, professora de vários cursos de especialização e advogada do escritório que leva seu nome junto com outras amigas também queridas, Fritoli e Moraes, advogados associados. Doutora Vládia, ex-advogada-geral adjunta, é atual diretora da Escola de Advocacia Pública da União e doutoranda em Direito Constitucional pelo IDP. E, além disso, possui várias obras publicadas, é mestre em Direitos Humanos, pós-graduada em Direito Público, pós-graduadas em Altos Estudos da Defesa da Escola Superior de Guerra e também possui outros tipos de qualificação, como mentora da Escola Nacional de Administração Pública e da Associação Women in Law Mentoring, além de várias outras qualificações, que aí eu deixo, assim, para curiosidade, né, de todos que estão nos assistindo, dar uma gulgada, isso sim, dar uma gulgada nessas duas profissionais maravilhosas. Passo primeiro então a palavra à doutora Fernanda, que terá, acho que, seus 20 minutos regulamentar para falar. Obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, eu já fiz um registro inicial quando eu participei da abertura, ao professor Fábio Santana, nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB. O congresso realmente foi maravilhoso, ainda bem que eu fiquei no último painel e no início, né, porque eu pude assistir o congresso inteiro, e foi realmente maravilhoso. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes, colegas da comissão que estão aqui, e agradecer ao OAB por nos proporcionar, mais uma vez, a discussão, né, discutir, debater essas questões que são tão relevantes para o nosso direito constitucional.
Cumprimento também minha querida amiga Vanessa, que extremamente generosa, só pode falar coisas boas sobre a minha pessoa. E já digo que ela me abandonou, porque ela viria presencial, eu estou arrasada que a senhora ficou aí e me largou sozinha aqui na mesa. E também gostaria de cumprimentar a professora Vládia, não sei se ela já está presente, mas ela em breve entrará. Bom, o tema do painel, né, diz respeito sobre a Constituição e os mecanismos de combate à corrupção. O que significa isso, né? Em primeiro lugar, para falar disso, a gente tem que falar um pouco da nossa Constituição. Nossa Constituição, como todo mundo sabe, né, nosso regime de governo é um regime republicano e a Constituição ela consagra já no artigo 1º que todo poder emana do povo e que nosso Estado é um Estado democrático de direito. O que isso significa? Isso significa que o cidadão ele é o detentor do poder, ele é soberano, ele elege os seus representantes e participa das decisões políticas fundamentais do Estado. Então, a Constituição ela traz diversas diretrizes, né, para que sejam assegurados esses direitos. E em relação à corrupção, o que seria o fenômeno da corrupção, né? Em lato sensu, a gente pode dizer que corrupção é qualquer ato desonesto, desleal, tanto em relação ao poder público, como também em relação às atividades privadas. Mas quando nós falamos em estrito sensu, corrupção no ordenamento jurídico, nós estamos falando de uma corrupção que sempre envolve a administração pública, né? Essas são as corrupções que são penalizadas pelas leis. Se nós pegarmos a nossa Constituição da República, por exemplo, e digitarmos a palavra corrupção, nós vamos verificar que existe apenas um dispositivo da lei que fala expressamente sobre corrupção, que é o dispositivo que trata da ação de investigação eleitoral, né? De impugnação de mandato, no artigo 14. Mas isso não significa que a proteção que a Constituição outorga, né, aos cidadãos para fins de controle não seja suficiente, né? Nós também temos, quando a Constituição fala em improbidade administrativa, quando ela fala em defesa da moralidade administrativa, significa também que ela está protegendo, né, aquele bem jurídico que é a moralidade administrativa, o dever de lealdade de todos perante a instituição, perante ao que é público, porque o que é público é de todos. Então, falando na questão da corrupção, voltando, a corrupção é um fenômeno que ocorre em todos os países. E a ONU estimou que são trilhões de dólares que são desperdiçados ao ano, que poderiam estar sendo desviados para outras questões e acabam sendo utilizados em proveito das pessoas que praticam atos corruptos ou em benefício, né, de terceiros. Então, colocando isso, o que a gente pode verificar? Que os atos de corrupção eles são gravíssimos e eles violam a Constituição. Então, pouco importa se a Constituição fala pouco em moralidade, em improbidade, em corrupção propriamente, né? Como eu mencionei, ela fala apenas uma vez. E por que isso? Porque a corrupção, ao desviar patrimônio que deveria ser destinado para educação, para saúde, para concretização de direitos fundamentais, ela viola não só os princípios fundamentais da própria Constituição, como também os objetivos, né, da República, né, porque ele pede o desenvolvimento de uma sociedade justa, a erradicação da pobreza. E ninguém tem dúvida que a corrupção ela mata. Ela mata na fila do SUS, ela mata porque a pessoa não tem condições de ter uma profissão, não tem educação e outros direitos que deveriam ser implementados com essa verba, né? Então, mas como nós podemos combater, né, essa corrupção? Em primeiro lugar, eu acho que são duas frentes de combate à corrupção. A primeira
é a implementação de sistemas de responsabilização que sejam eficazes. E nisso nós temos muitas leis, né? A lei de improbidade, a lei anticorrupção, por mais que muitas vezes nós estejamos caminhando para uma consensualidade benéfica, né, que visa acabar com tipos de corrupção, organizações, né, recuperação de ativos. Então, nesse aspecto, nossas leis, elas até, às vezes, são rigorosas. E por que não funciona, né? A gente fica se questionando. Lei de corrupção, que impõe responsabilidade objetiva, a de improbidade administrativa, que impõe diversas sanções gravíssimas, inclusive suspensão, né, de direitos políticos, de direitos de cidadania, perda da função pública, multas altíssimas. Porque, na minha visão, falta controle. Falta controle efetivo, eficaz. Não que a Constituição não preveja controle. A Constituição prevê formas de controle desde o início, quando ela, né, constitui, no artigo 3º, prevê a separação, o 3º ou 2º, desculpa, a separação dos poderes. Porque, já dizia, né, Montesquieu, quem tem poder tem tendência a abusar. Então, existe um mecanismo de freio e contrapesos para controlar. Mas não é só. A Constituição, ela traz diversas espécies de controle. Ela prevê controle externo, né? Nós temos também controle social. O cidadão pode controlar e deve controlar o que é dele, o patrimônio que é dele também, né? Por meio de ação popular, por meio dos próprios instrumentos democráticos, para que, no final, a decisão adotada pelo gestor seja a decisão que representa o que a sociedade quer, né? Então, a participação social, ao formular denúncias, ao requerer informações, né? O dever de transparência, ele é fundamental no combate à corrupção. Por isso que essa questão de imposição de sigilos por 100 anos, não sei quantos anos, enfim, ela tem que ser exceção. Porque, senão, você está impedindo o exercício de um controle, não é? Então, e nós temos também o controle, como eu havia falado, externo, que ele é feito por outros órgãos, e ele funciona, e o controle jurisdicional. Mas, mesmo tendo todos esses controles, o que ocorre? Para que haja um controle efetivo, você tem que ter o quê? Tem que ter estrutura, tem que ter investimento, capacitação de servidor, né? Independência. E aí, sobre esse aspecto, nós podemos verificar também que a Constituição, ela traz várias garantias para isso, para que os agentes públicos possam exercer suas atribuições com independência. Mas, muitas vezes, o próprio Estado, que deveria defender o povo, acaba querendo destruir essas garantias. E eu vou dar um exemplo. A PEC da reforma administrativa. Muitas pessoas falam, isso daí é privilégio do servidor. Não, não é privilégio do servidor. Isso é uma garantia daquele que titulariza um cargo público e tem que ter independência para exercer as suas funções. Imaginem só, se qualquer atividade, qualquer agente público que trabalha com controle pudesse ser demitido, como ocorre na iniciativa privada, o que iria acontecer? Ele ia trabalhar para quem? Não ia trabalhar em prol do interesse público. Então, isso também é uma garantia que nós podemos verificar. A Constituição traz também, no artigo 5º, né, que trata dos direitos e garantias fundamentais, parágrafo 2º, a possibilidade de incorporação em nosso ordenamento jurídico de tratados internacionais. E nós temos vários tratados que já foram incorporados, que também dizem respeito à prevenção e repressão, né, da corrupção. Também estimula atos de investigação. Então, nosso ordenamento jurídico ele está muito bem colocado. O que falta é boa vontade e recursos para aparelhar melhor esses órgãos de controle.
Então, se for perguntar quais são os mecanismos, para mim é legislação e controle. E, obviamente, o controle que envolve as garantias e todo o aparelhamento do Estado. Mas respondendo ao questionamento, o primeiro questionamento da doutora Vanessa sobre a percepção da corrupção, né? Eu acho que a percepção da corrupção ela aumenta a partir do momento em que você dá mais transparência e tem mais atividades de controle. Porque a corrupção sempre existiu, ela é histórica no nosso país, né? Desde a época da colonização até os dias de hoje. O próprio jeitinho brasileiro, com todo respeito, muitas vezes não é jeitinho, é corrupção pequena, mas é corrupção, né? Em maior ou menor grau. Então, não estou dizendo que não tem jeitinho também tem, né? Que não caracterize corrupção, não posso falar com todo mundo que age com jeitinho, não, mas realmente tem alguns casos de jeitinho que deveriam ser penalizados também. São penalizados, mas, enfim, agora temos até o princípio da bagatela, né, da improbidade. Então, eu acho que o jeitinho até já aceito, né? Mas, brincadeiras à parte, esse é um assunto sério. Então, eu acho que a corrupção ela está sendo mais perceptível, né, percebida, enfim, porque existe maior controle, maior transparência, inclusive na era digital, né? Uma notícia ela ganha uma proporção muito maior do que no passado, né? Em relação ao segundo questionamento, que diz respeito à PEC 30 de 2020, eu acho um absurdo, desculpa falar isso, pelo seguinte. Com todo respeito ao senador que fez a proposta dessa PEC, eu acho que... O professor Celso Antônio, eu tenho que falar isso, ele sempre fala, não adianta você chamar uma cadeira de alto-falante que ela não vai emitir som. E isso é exatamente, você não adianta colocar isso como um princípio fundamental da República que não vai combater a corrupção. O Senado acordou em 2020. Socorro, não tem dó, desculpa. Então, a nossa Constituição, ela sempre, né, desde 88 até as anteriores, já tinha mecanismos de controle. E, por ser uma república e um Estado democrático de direito, basta você interpretar a Constituição de forma sistemática que você vai verificar que é evidente que o nosso país tem que combater a corrupção. E é evidente que isso... O controle, inclusive o professor Jacobi fala isso, o controle é um direito fundamental do cidadão. E eu concordo com ele. Né? Concordo com ele. Então, e aqui caminhando aqui para o final, não sei quanto tempo já tomei, se passei o tempo. Professora Vanessa, já passei, não? Olha, quando eu ouço você falar, eu perco a noção do tempo. Se alguém estiver contando, não, mas acho que já estamos chegando ao final. Pode fazer as suas considerações finais. A professora Vlad já está por aí, já conosco? Já está aqui, já está conosco. Perfeito. Já. Aliás, ouviu sua fala, né, professora? Que ótimo, porque agora ela pode... Eu acredito que nós devemos ter aí, você falar uma final, mais uns 5 minutinhos. Não, a professora Vlad, ela é super fera em controle, então, nessa matéria, eu vou até deixar para ela falar. Mas, então, basicamente, né, caminhando para o final, acho que eu falei tudo o que eu gostaria, de forma bem rápida. Eu acho que a nossa Constituição ela tem muitos mecanismos de controle para combater a corrupção, mas isso precisa ser fruto de investimento. O controle tem que ser fruto de investimento, capacitação dos agentes públicos, ser feito com independência, porque os órgãos públicos eles não têm que trabalhar em prol dos agentes públicos, mas sim em prol dos cidadãos. Mas é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Fernanda, né, das suas explanações, e só faço o porém do seguinte: infelizmente, nós temos que colocar tudo na Constituição, isso é incrível, né? Já estamos com mais de quantas emendas constitucionais? Então, eu concordo que nós já temos medidas o suficiente, nós temos que aprimorar as nossas medidas, mas nós temos um ímpeto constitucionalista
positivista legislativo que eu acho que é endêmico, acho que tem que ter um outro simpósio só para poder falar sobre esse assunto. Bem, passando então agora logo para a palavra para a professora Vládia, que eu tenho o prazer de estar conhecendo, pelo menos mesmo por vídeo, mas nós temos que combinar uma atividade presencial, que eu já convido também a professora Fernanda. Já fiz a sua apresentação, professora, e faço a apresentação também como ao lado desse painel que eu já disse anteriormente em relação, somos três mulheres no direito, três mulheres aqui podendo falar sobre corrupção, um assunto tão atual, e como eu acredito, pegando a fala da professora Flávia Piovesan anteriormente, nós somos no direito produtores de inovação. Então, cada vez que nós conseguimos nos reunir e ouvir falas tão brilhantes, tão interessantes, que nos façam pensar como essa da professora Fernanda agora, o que nós devemos aprimorar o controle, eu gostaria de passar a palavra sobre o tema e ouvir um pouco quais são as suas considerações e propostas, inclusive, para a gente poder ficar pensando depois. Acho que isso é importante. Toda palestra que eu assisto, não é só na hora, mas depois o que as pessoas falam, como isso reverbera, né, na sociedade, no nosso pensamento. Obrigada, professora, pela participação, e passo a palavra para você. Obrigada. Prazer. Obrigada, muito obrigada pelas palavras, pela recepção tão carinhosa, Vanessa. É uma alegria para mim, né, estar aqui com vocês aqui da OAB. Queria agradecer enormemente o convite à OAB de São Paulo, né, pelo esse convite carinhoso feito na pessoa do meu querido colega, professor Fábio, que me visitou esses dias aqui na escola da AGU, né, e trouxe uma obra sensacional para contribuir aqui com a biblioteca da escola. Então, o Fábio é um querido, né, e aí na condição de presidente aí da comissão, queria parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa, e duplamente, e com negrito, com destaque, por colocar 3 mulheres, né, sensacionais, tá? E eu me incluo nessas sensacionais, tá, Vanessa? Eu, você e Fernanda aqui, 3 mulheres falando sobre um tema tão importante, tão atual, né, que é analisar a nossa Constituição e os mecanismos de controle, né, de combate, de enfrentamento à corrupção. Então, hoje eu acho que a noite é de sucesso, viu, Fábio? E você, assim, está brilhantemente parabenizado aqui, tanto pelo evento quanto pela conformação desse painel. Pessoalmente, me sinto lisonjeada de estar ao lado da professora Fernanda, da professora Vanessa, né, conversando um pouquinho e dividindo um pouco das minhas angústias sobre esse tema, né, porque falar de corrupção, gente, para mim, ela tem vamos dizer assim, um significado duplamente importante. Primeiro porque, pessoalmente, eu construí minha trajetória profissional dentro dessa área de controle. A professora Fernanda disse agora há pouco, a professora Vládia é craque em controle. Eu digo, professora Fernanda, faça isso comigo, não, porque não tem nem como a gente dizer que alguém, especialmente aqui na realidade brasileira, fica craque em controle, né? A gente vai aprendendo aos trancos e barrancos no dia a dia do grande desafio que é atuar na administração pública na área de controle, né? Uma área que tem se reinventado, graças a Deus, ultimamente, sobre críticas e construções, sobre desafios e análises positivas, crescimento, a gente tem avançado bastante, graças a Deus. Então, de minha parte, eu me coloco aqui na condição de aprendiz, né, de caminhante nessa área também, e vou dividir aqui um pouquinho com vocês o aprendizado que eu construí ao longo desse período, né, tanto na academia quanto aqui na administração pública federal. Vanessa, deixa eu só me alinhar aqui. Quanto tempo eu tenho de fala, só para eu não falar demais, porque eu sou faladeira? 20 minutos. Olha. 20 minutos. Nós já me disseram que são 20 minutos. Mas vai falando. Quando me disseram que eu tenho que parar, a gente para. Não ouse me interromper. Não sinta-se acanhado em me interromper, tá? Pode ficar à vontade. Tá bom. Gente, então assim, conversando um pouco sobre esse assunto, eu queria começar a minha fala trazendo aqui uma frase do professor Héctor Mayral, que ele escreveu um livro, As Raízes Legais da Corrupção, ou Como o Direito Público Fomenta a Corrupção em vez de combatê-la. Esse livro, gente, ninguém me indicou ele, eu vou até mostrar aqui para vocês, ninguém me indicou ele. O título dele me cativou, principalmente porque eu me senti incomodada quando ele diz assim, como o direito público fomenta a corrupção em vez de combatê-la. Então, eu li esse título e falei, gente, eu tenho que ler esse livro, né?
E tem uma frase dele que eu acho que vai muito ao encontro da nossa proposta de discussão aqui, né? Que é falar de Constituição, falar de direito, falar de moralidade, falar de corrupção, né? A relação direito e moralidade, por si só, ela é um pouco, vamos dizer assim, sombria, né? Confusa. A gente vai já falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente coloca o enfrentamento à corrupção dentro desse contexto, aí é que o caldo entorna, como diz lá em Fortaleza, de onde eu sou, né? Sou cearense, para quem não sabe. Mas o professor Hector, ele diz o seguinte, olha, para entender como funciona o direito em prol da corrupção, partimos da premissa de que uma pessoa normal, confrontada com uma solicitação clara e razoável da norma, cuja violação é controlada e sancionada seriamente, preferirá cumpri-la antes de arriscar-se à sanção. Vou dar aqui uns minutinhos só para vocês absorverem o que essa frase nos traz. Na minha perspectiva, essa frase, ela parece trazer o óbvio. Veja bem, se eu sou uma cidadã, né, que sou entendida como dentro de um padrão do homem médio, né, o professor Hector usa a palavra normal, mas hoje a normalidade está um pouco, vamos dizer assim, discutida, mas vamos supor que eu seja uma cidadã prevista ali para nós estudantes de direito que aprendemos como uma mulher média, né, já que nós estamos aqui entre mulheres. Então, se deduz, quando a gente começa a analisar a corrupção à luz do direito, à luz da norma, à luz da Constituição, se deduz que, nessa condição de mulher normal, eu sempre vou preferir cumprir a norma do que descumpri-la sob a pena, sobre a possibilidade de me ver sancionada. E aí, quando a gente para pensar nisso, se essa frase ela fosse totalmente verdadeira, a gente não teria um crescimento, e ouso dizer, exponencial dos órgãos de controle nos últimos anos. Se essa frase ela fosse completamente verdadeira, a gente não estaria, nos dias de hoje, discutindo formas de controle do controle. E aí eu lembro para vocês aqui, acho que vocês devem conhecer o que está em discussão, né? Fenômenos como o apagão das canetas, como perspectiva acadêmica do direito administrativo do medo, né, em que a gente analisa um engessamento da atuação dos nossos técnicos, dos nossos burocratas, né, dos nossos servidores aqui, frente ao medo, ao receio dos órgãos de controle posteriormente. Então, essa frase do professor Hector, ela me trouxe, ela me faz esse resgate. Em que medida, né, o direito, quando ele é sistematizado à luz da nossa Constituição mesmo, das nossas normas constitucionais e da nossa legislação decorrente, né, infraconstitucional, ele parte realmente dessa premissa de que pessoas normais, usando a palavra do professor Hector, sempre vão optar por cumprir a norma, sob pena, sob o medo, sob o receio do sancionamento. Eu acho que hoje a gente já evoluiu nessa discussão e a gente sabe que essa afirmação ela não é de todo verdadeira. E fazendo justiça aqui ao professor Hector, ao longo da obra, gente, que eu indico fortemente a leitura de vocês, ele desenvolve um pouco mais a criticidade dessa afirmação. Mas para complementar essa discussão, eu lembro que essa afirmação do professor Hector, ela é diretamente confrontada por um pesquisador israelense radicado nos Estados Unidos, o professor Dan Ariely, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que o professor Dan Ariely, ele faz pesquisas empíricas sobre o comportamento humano ao longo, assim, em várias universidades e atuações jurídicas e instituições públicas e privadas. E a análise dele que ele faz num livro que chama A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, também indico fortemente a leitura, ele comprova, através de pesquisas empíricas, que o ser humano, e essa é a tese dele, né, que o ser humano, ele é corruptível. Ele nem fala em corrupção, na verdade. Eu sendo justo ao professor Ariely, ele fala assim, o ser humano, ele tem um limiar para praticar o que ele chama de pequenas trapaças. Ele diz o seguinte, e segundo ele diz o seguinte, olha, todos nós temos um limite que nos coloca o receio de praticar pequenas trapaças. E quais seriam esses limites? Primeiro, segundo o professor Ariely, ele diz o seguinte, olha, você não vai trapacear até aquele limite que você acha que as outras pessoas não vão perceber que você está trapaceando. Ou seja, o seu limite é a sua reputação.
Eu vou cometer pequenas trapaças se esses pequenos desvios, eles alimentarem o meu desejo de crescimento, a minha vaidade, o meu desejo de poder, que seja, mas limitado àquele ponto de que as outras pessoas vão perceber ou vão me ver como uma pessoa desonesta. Então, essa é a tese desenvolvida basicamente nesse livro, né? A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, trazida pelo professor Dan Ariely. Gente, esse livro também é sensacional, porque ele vai mostrando como é que ele fez as pesquisas, como é que ele chegou a essa conclusão de maneira muito prática. E muito autores, né? Um dizendo que a gente aplica a norma se nós formos um homem mediano, porque assim fomos criados culturalmente, e de outro, eu tenho um pesquisador que empiricamente comprova que, veja só, comportamentalmente, não é bem assim. O que isso tem a ver com a nossa discussão aqui hoje? Tudo. Por quê? Quando a gente vai analisar enfrentamento à corrupção, mecanismos de enfrentamento à corrupção e direito através da Constituição, essa perspectiva, ela se confronta. Eu não tenho como analisar normas jurídicas, seja ela de natureza constitucional ou inconstitucional, se eu não levar em consideração que o praticante, o público-alvo daquela norma jurídica é sempre o ser humano. Um ser humano racional, um ser humano dotado de vieses e heurísticas, né? Para falar quem gosta aqui de neurociência, dessa discussão comportamental, mas um ser humano que ele não é estritamente guiado por norma. A lei não diz e a gente cumpre de maneira direta. Né? E a gente poderia falar outras várias discussões sobre livre-arbítrio, sobre outras questões que vai fugir um pouco aqui do nosso, inclusive, da nossa limitação de tempo. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Essa relação direito e moral, né, a professora Fernanda falou na fala dela anterior, ela fez uma análise muito, muito bacana, que ela disse assim, olha, a palavra corrupção, ela aparece na Constituição uma única vez, e não relacionada de maneira direta a esse fenômeno que a gente está discutindo aqui, mas está alinhada diretamente ali à questão eleitoral, política, né? De outro lado, a Constituição, em alguns outros momentos, ela fala de moralidade, e citou de maneira expressa a moralidade administrativa que está prevista ali no artigo 37. Então, se a gente fizer uma tradução, vamos dizer assim, constitucional desse sinal que a Constituição nos dá, a gente vai chegar à seguinte conclusão, olha, lá em 1988, a Constituição efetivamente buscava a construção de um Estado mais honesto, mais íntegro, mais adequado, vamos dizer assim, porém não tratou sobre a nomenclatura de corrupção, mas o fez numa perspectiva de moralidade. E aí a gente vai trazer a discussão aqui, qual é a relação de moralidade com direito? Recentemente eu tive, por conta de questões acadêmicas, eu fiz uma pesquisa dentre filósofos do direito, tá, gente? A minha pesquisa foi alinhada aos filósofos do direito, se limitou a esse marco teórico, esse fundamento teórico, de qual era a relação. Os filósofos do direito, o que é direito, o que é norma? Qual é a relação deles? A princípio, pode nos parecer que qualquer norma jurídica, ela é obrigatoriamente moral, né? Se a gente parar para pensar, por que a Constituição, porque uma norma traria um regulamento, uma regra, uma diretriz escrita, expressa, né? Se ela não for moral, qual seria o interesse da sociedade nessa perspectiva? E os filósofos do direito, eles desconstroem essa classificação, dizendo que não, é normal, é comum que existam normas e que existam normas morais e normas que não envolvem questão de moralidade. Por quê? Porque o direito, ele se põe para o regramento de condutas. E esse regramento de condutas, ele não necessariamente envolve o dever ser, envolve os valores que aquela sociedade se coloca. Os valores são algo mais, são aquela diretriz mais ampla. É uma questão, vamos dizer assim, mais conceitual, né? Mais, vamos dizer assim, mais abstrata, que guia a sociedade naquele momento, naquele contexto. E aí, quando a gente traz essa discussão que parece bastante teórica, gente, para o direito, para a regulamentação de comportamentos, para a legislação, isso se torna um desafio ainda maior. Se a gente parar para pensar, o enfrentamento à corrupção mesmo, ele passou por uma evolução legislativa que transitou entre diversas áreas do direito. No primeiro momento, a gente acreditou, enquanto sociedade, enquanto mundo, que o enfrentamento à corrupção ele estava limitado à previsão de regras criminais, penais,
Nós acreditamos inocentemente que a penalização e a sanção seria, vamos dizer assim, razoável, não vou dizer nem suficiente, mas vou dizer razoável para reprimir ou pelo menos reduzir essas práticas desses atos de corrupção. E eu não vou falar, gente, não vou entrar aqui no conceito de corrupção, porque a professora Fernanda já falou isso minimamente no início, e eu acho que a gente pode avançar um pouco mais na discussão de uma maneira pragmática. Mas a gente acreditou que naquele primeiro momento que a legislação, né, criminal, penal, nos daria esse avanço enquanto construção de uma sociedade, né, mais moralmente alinhada com os valores da nossa instituição. Erramos. Né? E aí, depois, vamos dizer assim, de uma forte influência de convenções internacionais, acordos internacionais, né? Que acredito eu, não tive a oportunidade de ouvir a professora Flávia Piovesan, mas ela deve ter entrado nesse assunto de uma maneira brilhante. Na obrigação de avançar no enfrentamento à corrupção, no combate à corrupção, para além de práticas penais. E aí, então, enquanto sociedade, enquanto poder, né, enquanto governo, nós passamos a pensar um pouco fora da caixa. E ousamos imaginar e fortalecer outras legislações. Daí surgiu a nossa lei anticorrupção, né, que trouxe diretrizes não apenas sancionatórias e impositivas, mas também de direcionamento institucional e comportamental muito claros. Ali nós tivemos o embrião, por exemplo, do programa de integridade. Né? Naquele momento, o programa de integridade ele não foi exigido de maneira obrigatória das instituições públicas, mas ela dava aquela chamada de atenção, dizer, olha só, é interessante que você, instituição pública, instituição privada, você tenha um programa de integridade, porque isso vai te conduzir de maneira mais objetiva ao encontro da moralidade administrativa, que, embora a gente não a encontre de maneira concreta nos nossos regulamentos, mas ela é um valor que é exigido de todos nós aqui da sociedade pela nossa Constituição. E assim foi feito. A evolução, né, a partir daquele momento, foi processada de uma maneira mais concreta. Tivemos, na sequência, a lei das estatais, né, e aí, nesse momento, nós passamos a exigir um programa de integridade, né, daquelas instituições. Mas isso também são exemplos, né, dessa evolução no tratamento do assunto. A professora Fernanda também falou da nossa lei de improbidade, né? A gente não pode falar de moralidade administrativa, a gente não pode falar de comportamento se a gente não falar da lei de improbidade. E veja, senhores, que a lei de improbidade ela é de 1992, 4 anos depois da nossa Constituição. E o que é que isso nos quer dizer? A mim, me parece que naquele primeiro momento foi a concretização que o legislador conseguiu construir da prática que se buscava uma moralidade administrativa. Olha, eu vou dar cumprimento àquele dispositivo constitucional dessa forma aqui. E nós ficamos com a nossa lei de improbidade 8429 vigendo por um período bastante significativo, sem nenhuma mudança relevante. Ela trouxe seus frutos, ela trouxe suas dificuldades. Recentemente a gente teve essa alteração e olha que interessante. Essa alteração profunda na lei 8429, na lei de improbidade administrativa, ela colocou em xeque a análise de direito e moral. Questões basilares da nossa lei de improbidade, elas foram rediscutidas. Inclusive, essa lei teve que ser, vamos dizer, recentemente costurada pelo nosso Supremo Tribunal Federal em pontos relevantes. E aí eu vou citar aqui para vocês questão de legitimidade ativa para o ajuizamento da lei de improbidade, a própria questão da retroatividade e outras questões de prescrição, né? Essa lei ela foi costurada pelo Supremo Tribunal Federal. O que nos traz a clareza de que o princípio da moralidade ele não está claramente contornado pelo nosso sistema jurídico, pelo nosso direito. E aí, nós voltamos nesse momento à discussão inicial que eu coloquei aqui para vocês. Será que nós temos ainda como avançar a nível de ciência jurídica, a nível de regulamentação, especialmente infralegal, né? Porque a gente evita, como a professora Vanessa falou aí, né? Evita costurar a Constituição, mas a gente já está costurando há muito tempo, né, professora Fernanda? Professora Vanessa, a gente já tem várias emendas constitucionais, então a gente deveria evitar esse procedimento. Então, pensando em evitar essa costura da Constituição, né, esse remendo constitucional, como é que a gente trabalharia a nível infraconstitucional essa relação direito,
norma, enfrentamento à corrupção, de uma maneira mais efetiva. E aí eu coloco aqui outro ponto de debate para nós. Nesse cenário todo, né, de construção dessa discussão, né, direito, corrupção, dessa modificação legislativa que a gente tem tido ultimamente, desse avanço, como é que se portam os nossos tribunais? Será que os nossos tribunais, né, o nosso poder judiciário, ele tem servido a um papel uniformizador das divergências nesse assunto? Ou será que o nosso poder judiciário ele tem fomentado ainda mais essa incerteza da relação direito-moralidade? E pergunto isso para vocês, gente, aqui, né, nessa noite pré-feriado, porque se vocês fizerem um resgate rápido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vocês vão ver que a gente não consegue ter uma consolidação clara do que seria o princípio da moralidade administrativa ali dentro do tribunal. Veja que nem, assim, acompanhar e analisar, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele gravita entre o que é esse princípio da moralidade administrativa, o que se pretende quando falamos de enfrentamento à corrupção e o que é que a gente concretiza na prática a nível de legislação. E isso confirma a tese de que a gente, nós aqui, né, como estudantes do direito, professores de direito administrativo, nós temos que dar um passo além nessa discussão e tratar o assunto direito, enfrentamento à corrupção e moralidade de uma maneira mais pragmática. O que eu espero disso? Ora, eu falo de mecanismos de sancionamento, eu fortaleço o sancionamento, seja penal, seja administrativo, né? A lei de improbidade veio nesse sentido também reforçar essa ideia. Ora, eu busco o crescimento, o estímulo de práticas dialógicas, né, na construção dessa discussão, né? A professora Fernanda também brilhantemente falou de que esses instrumentos consensuais que hoje a gente utiliza na seara do direito administrativo sancionador, na seara de controle, ele veio também como um instrumento de fortalecer todo o sistema de enfrentamento à corrupção. Em alguma medida, e aqui colocando a minha posição, em alguma medida nós podemos pensar que não, se nós fortalecemos a possibilidade de acordo de leniência, firmação, a concretização de termos de ajustamento de conduta no âmbito administrativo, pode parecer que a administração pública, em certa medida, ela está abrindo mão de enfrentar esse problema. Mas muito pelo contrário. Esse é um instrumento que fortalece todo o sistema de controle, todo o sistema de acompanhamento desse fenômeno que é tão complexo como a corrupção. E aí, eu não falei aqui do conceito de corrupção, mas eu queria só lembrar aos senhores que o próprio conceito, a natureza do Instituto de Corrupção, ele é multidisciplinar. E por ele ser multidisciplinar, a gente trata ele numa perspectiva social, política, econômica, jurídica, enfim. E ele tem reflexos em todas essas áreas, e como instituto multidisciplinar, ele merece ser tratado como um instituto multidisciplinar, com um olhar específico e contextualizado. Porque, caso contrário, a gente vai estar minimizando o impacto desse instituto no nosso dia a dia. Seja político, seja econômico, seja social, seja jurídico. Não tem como a gente tratar um instituto tão denso de uma maneira simplificada. E aí, por fim, aí já encerrando aqui minha fala, que eu sei que já está dando o meu horário, Vanessa, eu só queria lembrar para vocês que, sendo um fenômeno multidisciplinar, a gente tem não tem tratado ele na perspectiva penal, ele continua sendo fortemente enfrentado na seara criminal. A gente tem avançado nos mecanismos de controle administrativo, sim. A lei anticorrupção é um exemplo disso, e tem outras legislações que a gente poderia citar. Quero lembrar a vocês que ele também tem sido analisado numa perspectiva institucional, numa perspectiva estruturante da administração pública, e aqui eu vou só fazer uma citação que eu não vou conseguir me aprofundar. O decreto 9203, que trata de governança pública no âmbito da administração pública federal, que vem fortalecer os mecanismos, né, que vem exigir que as instituições fortaleçam seus mecanismos de liderança, estratégia e controle, reforça sobremaneira a importância de se perquirir a entrega de valor público com o fortalecimento dos instrumentos de monitoramento.
né? Então, isso também há que ser dito. E, por fim, lembro também que a administração pública tem se esforçado em também analisar o viés comportamental dessa discussão de corrupção e moralidade administrativa. Qual não seja essa, basta lembrar para vocês aqui que quando a gente fala de uma análise, de uma perspectiva comportamental, a gente tem que lembrar do nosso sistema de gestão de ética pública, né? Lembro vocês aqui do decreto 1171, lá de 1994, né, que é o nosso Código de Ética Profissional. E é um dos instrumentos normativos que se traduz como uma diretriz comportamental. É onde se diz, e ali de uma maneira restrita por um grupo de servidores, né, o que se espera comportamentalmente deles. É ali que a gente discute ética. Não tem como eu falar de moralidade administrativa se eu não discutir ética. Também nós temos ali a lei de conflito de interesse, que também vem nessa mesma linha, né? Enfim, várias outras legislações. Mas eu não queria sair daqui hoje, Fernanda, sem lembrar também que que a Constituição, quando ela deixa aberto, né, e faz isso, na minha perspectiva, de uma maneira muito propositiva, muito intencional, ela diz assim: a administração pública ela vai ser regida pelo princípio da moralidade, mas ela não diz quais são os instrumentos, ela não diz quais são os mecanismos, ela nem fala, nem dá diretrizes gerais qual o caminho a ser traçado nessa construção. Ela não usa, repito mais uma vez, a fala da professora Fernanda, a palavra corrupção. Porque esse fenômeno que hoje a gente reduz, vamos dizer assim, academicamente como corrupção, ele se espraia de diversas maneiras dentro da nossa sociedade, em especial dentro da administração pública. Por isso ele merece ser tratado nessa ideia de contextualização geral, inserindo em todas as outras áreas, como eu falei aqui para vocês, da ética, da perspectiva de controle, do olhar institucional, através da governança pública, e também do olhar do Poder Judiciário, em especial quanto à atuação e análise desse instituto na seara criminal, na seara penal. Vanessa, eu tinha 1000 outras coisas para falar. Se me deixar, eu vou ficar falando aqui até 10 horas da noite, porque esse assunto, para mim, palpita. Eu adoro falar sobre isso. Mas eu acho que a gente vai ter que deixar para outras oportunidades. Tem que marcar, viu? Exatamente, vamos marcar. Não, como eu disse, eu não consigo. Eu acho que eu não vou nunca mais ser chamada para mediar mesmo, porque eu não consigo ainda mais parar de falar duas pessoas tão brilhantes. E anotando os livros, depois compartilhe, né? O nome dos livros, e alguns, assim, eu já ouvi falar, mas realmente muito interessante essa da última leitura. Eu queria fazer só 2 observações e devolver para vocês uma questão também, que as duas falaram sobre controle, né? E as duas falaram sobre o crescimento do controle e a necessidade desse controle, mas antes eu vou dizer o seguinte, a mulher normal, professora Vádia, ela está um pouquinho acima da média, porque o que acontece? A mulher normal, pelo menos em termos estatísticos, né, quando nós temos benefícios assistenciais, que você sabe muito bem que você lida com isso, geralmente é a mulher que recebe lá os benefícios assistenciais, porque sabe que quando vai para a mulher, realmente vai para a família. Então, assim, não puxando, mas já falando assim, em termos de, estatisticamente, pelo menos em termos de legislação, quando se cria um benefício ou se amplia um benefício, geralmente é a mulher que tem preferência para receber. Mas voltando à questão do controle, para as duas rapidamente fecharem, e se quiserem também fazer uma explanação final, fechando o painel, esse belíssimo painel, vocês pensam que talvez assim, deveria ter então uma maior coordenação a esses controles, né? Nós temos vários controles hoje que ou eficientes ou ineficientes, né, como a professora Fernanda falou, ou também de controles de coordenação, ou um controle como acontece nos acordos de leniência, que na verdade se une para que seja dada uma solução a melhor ao caso, mas assim, se esse controle, dentro até da teoria de separação dos poderes, né, não deveria ser mais coordenado, talvez, né? Trazer para esse controle todos os órgãos de decisão, todos os órgãos de julgamento, para que esse controle fosse mais unificado e desse até mais segurança jurídica para quem dele se utiliza. Eu queria ver rapidamente vocês e fazerem considerações finais sobre a palestra. Mais uma vez agradecendo a Comissão de Direito Constitucional da OAB, na pessoa do professor Fábio, está aqui podendo fechar na véspera do feriado esse evento maravilhoso, e parabenizo mais uma vez, né, a iniciativa e poder ter participado. Obrigada. Posso falar, Fernanda? Começa primeiro. Pode falar, Fernanda. Pode falar, depois eu falo.
Então vai. Considerações finais rápidas sobre essas duas questões e pode deixar depois aí de novo no chat para todo mundo os livros, a indicação dos livros. Combinado. Eu vou, na verdade, Vanessa, responder criando uma divergência maior. Eu acho que o encontro, a colaboração entre os órgãos de controle, ela tá sendo construída. Mas eu acho que o nosso problema ainda vai mais a fundo. A relação entre as instâncias, né, no sancionamento administrativo, ela já é sensível, né? O próprio princípio da independência das instâncias já não coloca numa situação assim delicada academicamente, né? Ali a gente tem a confluência de várias possibilidades de sanção por atores completamente diferentes, né? Ali a gente falando rapidamente, a gente tem a seara penal, a seara civil, a seara administrativa, e essa seara administrativa tem se multiplicado. Esse é assunto para outro painel também. Por si só, isso já cria uma situação de possível confronto de ideias, né, tão comum no nosso sistema jurídico. Mas acredito sim que os órgãos de controle, cada vez mais, eles devem caminhar numa atuação dialógica, né, conjunta. Não tem como a gente imaginar, é aquilo que eu falei, não tem como a gente imaginar tratar um tema, um instituto multidisciplinar como é a corrupção, se a gente não enxergar ele como sendo multidisciplinar e com a participação de todos os atores envolvidos. E o controle, o Estado, em especial, tem esse papel fundamental, porque ele puxa as modificações e a evolução, né, o progresso dessas discussões. Queria, então, já fazendo as considerações finais, né, agradecer enormemente, tá, a acolhida de vocês, parabenizar o AB São Paulo, na pessoa do professor Fábio, foi um querido comigo. Obrigada, Vanessa, por dividir, por mediar tão bem, com tanta simpatia essa mesa. Doutora Fernanda, muito obrigada, né, pelo compartilhamento de ideias, uma alegria estar contigo aqui, mesmo que virtualmente. Logo a gente se conhece pessoalmente. Aguarda, é uma promessa, hein? Tchau, professora. Obrigada. Fernanda, com você a palavra e suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer o carinho da professora Vládia também. Quero muito conhecê-la pessoalmente. Só tive reuniões virtuais com ela quando ela estava na corregedoria. Mas eu vou já finalizando, e eu acho que esse tema que você colocou, professora Vanessa, ele é muito relevante. Por quê? Porque os órgãos de controle, de fato, eles têm que se conversar, né? Porque, ainda mais com esses diversos sistemas de responsabilização que nós temos, isso pode acarretar muitas injustiças. Por exemplo, eu atuei num caso em que o servidor público ele foi demitido a bem do serviço público, por um fato, em tese, que seria grave, né? E esse mesmo órgão comprovou judicialmente que o servidor não teve culpa alguma para fins de exclusão de responsabilidade. Então, como é que o mesmo órgão do Estado pode defender uma pena tão severa para um servidor público e, ao mesmo tempo, defender algo totalmente oposto, né, quando essa questão, né, é colocada de alguma forma em juízo? Mas como você evita situações como essa? Em primeiro lugar, informatização. Hoje em dia, os órgãos eles têm mecanismos, e é por isso que eu falo, falta investimento. Se você coloca um programa, né, enfim, em que existe uma maior organização, a tecnologia está a nosso favor, né, em vários aspectos, para que esses órgãos eles possam conversar, verificar, da mesma maneira que existe isso para controle e combate de corrupção, por exemplo, da COAF. A COAF tem um trabalho maravilhoso, né, de movimentações financeiras para fins de corrupção, e esses órgãos acabam conversando, mas isso precisa ser aprimorado, eu acho. E também a questão da independência entre as instâncias, justamente por nós termos vários, né, volto a falar, vários sistemas de responsabilização que muitas vezes penalizam os mesmos fatos, nós temos que tomar cuidado também para, a pretexto de combater a corrupção, não cometer excessos. E, nesse aspecto, eu posso até afirmar que eu acho que a exclusão do artigo 11, da mera violação a princípios como improbidade administrativa, foi muito bem feita. A própria professora Vládia falou aqui, né, é muito difícil conceituar a moralidade. E, realmente, moralidade administrativa é dificílimo, porque o campo da moral muitas vezes não se confunde com o do direito. A moral ela é muitas vezes subjetiva,
né? O professor Márcio Camaruzano sempre fala que não se pode confundir moral com a moral jurídica, que é, né, a moralidade administrativa. Então, veja, ainda mais agora nesses tempos que nós estamos vivendo, a moral de uma pessoa pode ser muito diferente da moral de outra, né? E aí não cabe penalizar, porque se penalizar dessa forma, você está penalizando por crime de hermenêutica, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez, devolvo a palavra para a professora Vanessa e um abraço para as duas. Muito obrigada, professora Fernanda, e realmente fico lhe devendo hoje, eternamente, de não sair do seu prato. Queria muito. Bom, agora eu passo a palavra, né, ao mestre cerimônia, para que termine o evento, e com essa felicidade temos fechado, né, agora, como diz a professora Flávia, antes, né, do feriado, estamos fechando um evento que foi brilhante, maravilhoso, e com esse painel aqui produtivo. Obrigada a vocês duas, obrigada ao professor Fábio. Passo a palavra agora à mesa diretora para que faça as considerações e que vocês façam o fechamento. Obrigada. Muito obrigado, doutoras Vanessa, Fernanda e Vládia. Parabéns pelas contribuições. Bom, senhoras e senhores, estamos encerrando o Congresso Paulista de Direito Constitucional, renovando ainda os nossos agradecimentos a todos os palestrantes que, ao longo do dia, compartilharam conosco os seus conhecimentos e abrilhantaram através das exposições. Agradecer uma vez mais ao Dr. Fábio Santana, presidente da Comissão de Direito Constitucional, parabéns pelo trabalho, e dessa forma agradecer a participação dos senhores e das senhoras que, de forma presencial, continuaram conosco durante todo o dia, e muito obrigado também às pessoas que nos acompanharam virtualmente. Dessa forma, desejamos uma ótima noite e até a próxima oportunidade.